Juliana Rosa! Salve, Juliana, você voltou. O que aconteceu com essa sua conexão aí, Juliana? Porque a sua conexão com... uma ligação aqui. Eu sou muito requisitado aí, né? Não, isso eu sei. Porque a sua conexão com os ouvintes é absoluta. Os ouvintes querem uma conexão total com você. Então, quando você desaparece, a conexão fica todo mundo preocupado. Eu fico preocupado, Débora, Fábio, todo mundo que te admira. Juliana, vem cá. Hoje vamos falar de um tema bem complicado, né? Hoje vamos falar de um assunto que é o assunto que interessa, que diz respeito à renda das pessoas. O país é um país de renda média, mas isso quando a gente faz a média do que o Brasil todo produz e distribui pelas pessoas. Agora, quando você vai olhar a forma como esse dinheiro é distribuído, tem gente que tem muito, mas não são muitos, e tem muita gente que tem muito pouco. E em torno disso, você tem algo a dizer pra gente, não é isso, Juliana? Oi, né? Eu fiquei impressionada aqui com os dados de insegurança alimentar que a FGV Social divulgou agora há pouco. Boa tarde, antes de mais nada, né? Para você, para a Débora e para o Fábio, para você ouvinte. A gente sabe que a pandemia reduziu muito o poder de consumo, obviamente, né? Houve um empobrecimento mundial. Mas aqui no Brasil, quando eu peguei o dado, eu fiquei impressionada. São 36% das famílias brasileiras que não tiveram dinheiro no ano passado para se alimentar ou alguém da sua família. Então, enfim, um pouco mais de 1/3 da população do país. Quando a gente compara com o período pré-pandemia, já era alto, era 30%, e agora é 36%. E quando a gente compara aqui também com o nível mundial, 120 países a comparação. O Brasil teve uma insegurança alimentar que aumentou 6 pontos percentuais a mais quando a gente compara com a média mundial. O mundo teve uma insegurança alimentar que aumentou 1,5 ponto, a média mundial, contra 6 pontos percentuais no Brasil. Então, aqui a gente teve uma piora do risco de fome 4 vezes maior aqui no Brasil, quando a gente compara com o resto do mundo. Insegurança alimentar tem vários níveis, desde falta de algum tipo de vitamina, algum tipo de alimento específico, até uma fome em estado mais grave. Quando você olha aqui por gênero também, olha, eu até mandei uma mensagem para o pesquisador Marcelo Neri, que é o responsável por essa pesquisa, diretor da Fundação Getúlio Vargas Social. Falei, Marcelo, é isso mesmo? 47% das mulheres no final do ano passado tinham insegurança alimentar, ou ela ou alguém da família, que normalmente é uma criança. Ele falou, é isso mesmo, aumentou a insegurança alimentar entre as mulheres de 33% em 2019 para 47% no final do ano passado. Quando a gente compara por nível de renda também, a fome entre os 20% mais pobres foi 22 pontos percentuais a mais quando a gente compara com 2019. Os 20% mais pobres tinham uma situação de insegurança alimentar que era metade, 53% antes da pandemia, aumentou para 75%, que é um nível de fome, Oineg, entre os 20% mais pobres no Brasil, quando você compara com os 20% mais pobres de um país africano, aqui, olha, do Zimbábue, é um nível de fome similar. Entre os 20% mais ricos, houve redução da insegurança alimentar, de 10% para 7%. É um nível próximo ao da Suécia, onde 5% do país tem insegurança alimentar. Oineg, esses dados são chocantes. A gente sabe que nesse começo de ano a situação melhorou da economia, a renda também, o desemprego, então a situação deu uma diminuída aqui a gravidade da situação, mas ainda assim eu acho que chama muita atenção o fato da gente ter atingido uma situação tão grave e mais ainda aquilo que a gente tem conversado tanto aqui,
praticamente todos os dias, que é o fato do Brasil, antes mesmo da pandemia, tinha um nível de insegurança alimentar de 30% da população. Ou seja, a gente está numa situação grave de estagnação, de um crescimento muito baixo já há muito tempo e uma inflação alta demais que pune principalmente os mais pobres. Então, Eneg, mais do que o Auxílio Brasil, que foi muito importante porque aumentou o valor médio do auxílio para os mais pobres e abarcou um número maior de famílias, tem uma fila grande ainda de pobres esperando auxílio, tem as medidas agora no Congresso Nacional para reduzir impostos de conta de luz, de combustíveis, enfim, é necessário um esforço conjunto do Congresso, de todo mundo. Não adianta ficar empurrando a bola para um ou para outro, né? É uma situação muito grave que a gente vive hoje de dificuldade de renda para se alimentar, inclusive. Então, acho que a gente tem que acender um alerta aí para a classe política para entender, através desses dados que a FGV Social acabou de divulgar, a gravidade da situação e a urgência para a tomada de políticas públicas, né? Quando a gente fala em insegurança alimentar, ou quando a gente fala em segurança alimentar, isso é uma definição, né? É uma categorização. Ou seja, uma família consegue manter a quantidade e a qualidade dos alimentos que ela consome no tempo, ela tem segurança alimentar desde que essa quantidade e essa qualidade seja suficiente para alimentar a família. Quando no tempo você tem que fazer trocas e você tem perda, seja de quantidade, seja de qualidade, você entra num grau de insegurança alimentar e que, portanto, tem graus, né? Quando a gente fala em segurança alimentar e você traz, por exemplo, um dado que é espantoso, em que você diz que entre os 20% mais pobres chegou a 75%, ou seja, 75% das famílias, e não 53% como era em 2019, né? E que já foi 36% em 2014, mas 75%, você tem uma quantidade, essa quantidade toda de famílias não consegue manter, não conseguiu no tempo manter a quantidade e a qualidade dos alimentos. Isso não significa, imagino, que essas pessoas, 75% dos 20% mais pobres, estão passando fome, né? Eu digo, para diferenciar a insegurança alimentar da fome. Quando a gente fala abaixo da linha da pobreza, abaixo da linha da miséria, não é sinônimo de fome, né, Juliana? É importante você ressaltar isso, Eneg. A insegurança alimentar é algum tipo de déficit calórico. A pessoa, às vezes, não consegue ter todas as alimentações necessárias pelos padrões da organização da ONU. Inclusive, o Brasil voltou ao mapa da fome, porque a gente está num nível hoje que é considerado de fome mesmo, como você falou, quando tem ali uma linha, né? Quando você tem o que é considerado fome e o que é considerado uma insegurança alimentar, de leve a grave. Então tem ali as definições e tem realmente uma diferenciação entre pessoas que às vezes só conseguem almoçar e jantar, não conseguem fazer todas as refeições do dia, o café da manhã, o lanche. Então tem ali os critérios para poder saber o grau de falta dos alimentos que são necessários para o desenvolvimento das pessoas, né, de crianças e adultos, e até as situações de gravidade mais leve até a gravidade mais profunda. E imagino que também a inflação pese aí, porque você tem que fazer a substituição do alimento e você não consegue encontrar a mesma fonte proteica, a mesma fonte calórica, às vezes num alimento por um preço menor, né? No caso, proteína animal, por exemplo, que explodiu. Então, eu imagino que as substituições elas devem entrar nessa conta de insegurança alimentar, não? Exato, isso que você está colocando também é importante. A inflação de alimentos é muito alta no Brasil, então obviamente que você tem a classe mais pobre sofrendo mais, porque o alimento é produto básico. Então você tem ali um problema alimentar que se agrava quando o preço de alimentação está mais caro. A gente teve uma série de problemas
de clima no ano passado, que agravaram a situação alimentar, mas também a disparada de preços internacionais que aconteceu por conta da pandemia e depois agora com a guerra na Ucrânia, afetando uma série de preços de alimentos, de interrupções de fornecimento. Então os mais pobres estão sofrendo muito. Por isso, Aineg, eu acho que nessa discussão toda que a gente vem acompanhando e compartilhando aqui com o nosso ouvinte, de Petrobras, agora de ICMS, que a Câmara deve votar hoje redução de imposto, o governo federal diz que quando os estados contribuírem, que eles vão também poder fazer políticas mais abrangentes para segmentos que são mais vulneráveis, mas você vê o tamanho da urgência, né, Aineg? Eu acho que era hora de todos os entes estarem, nesse momento, fazendo um mutirão para poder divulgar recursos para ontem, né? Porque as pessoas estão passando necessidade, tendo carência alimentar hoje. Então, a demora dessa política pública que seja mais focalizada principalmente nos mais vulneráveis é muito, muito urgente. Economia, e a gente vê nessa coluna que não é um mundo à parte, né, Juliana? Economia e social e sociedade. Economia é a vida das pessoas. É isso, você está falando sobre segurança alimentar, e isso é economia, é a vida das pessoas. Economia com Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, obrigado, Juliana. Um beijo.